ele diz nas Escrituras que o inimigo cegou os olhos dos incrédulos. Diz que o inimigo cegou os olhos dos incrédulos, para que não vissem as boas novas de Deus. Aí está algo em destaque, um foco muito importante, para onde Deus olha. E Deus quer reunir essas pessoas. Deus quer salvá-las. Paulo as vê como com os olhos vendados pelo inimigo, para que não vejam a mensagem do Evangelho. Elas estão aqui nesse mundo, nesta geração, estão conosco. Mas elas não conseguem ver a luz do Evangelho. Não porque elas queiram ou rejeitem, mas porque o inimigo as cegou. Como a cegou? Simplesmente colocando um montão de barreiras, de paredes, preconceitos, tradições. Estas barreiras as deixam isoladas da presença de Deus. E elas ficam cegas, pois não veem as mensagens do Evangelho. Por isso que Paulo fala em outra parte. Como é que essa gente vai saber se não é enviado para elas pessoas que lhe publiquem, lhe façam conhecer as boas novas ou o Evangelho? Paulo está colocando que a necessidade de pessoas que conheçam o Evangelho e anunciem as boas novas para estas pessoas. Elas estão cegadas pelo inimigo, por bloqueios. Há vendas de preconceitos, há vendas de tradições e outros tantos caminhos que o inimigo põe, o brilho do mundo, a fascinação das modas, as músicas, as multidões de costumes que existem e que se renovam, fazendo rebanhos e rebanhos de pessoas se ajuntarem a cada categoria. E dessa maneira vivem a vida. E não veem a luz do Evangelho. São Paulo vê a necessidade de que seja levantado pessoas para anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo a estas pessoas que estão cegadas pelo inimigo. Agora, qual é o nosso ponto de vista? Nós já aprendemos tanto
sobre o Evangelho. Ouvimos tanto as boas novas. O que é que vamos fazer? Vamos cruzar o braço? Diante desse quadro de pessoas que estão cegas pelo inimigo, pois o inimigo as cegou para que elas não vejam a luz do Evangelho. E muitas estão em desespero. O inimigo cega, o inimigo põe outros espíritos deles para lhes dar desespero, desesperança, e muitos são levados a suicídio, outros ao descaso da vida, outros a não ver horizonte na vida. Podemos adotar um ponto de vista. Ver aí um campo onde temos oportunidade de atuar e intervir com o nosso conhecimento das boas novas que nós temos. É simplesmente passar esse conhecimento. Assim, a luz do Evangelho poderá brilhar através de você e de mim. Deus deseja que mostremos ao mundo que existe um governador neste mundo. E que ele ama este mundo. E que ele mostrou o amor dele a este mundo a ponto de pegar seu filho unigênito deixar que o homem o pusesse numa cruz para que, através de sua morte e ressurreição, a humanidade tivesse o passaporte, a vida eterna que está nele, para entrar e participar dos segundos céus que ele vai preparar para nós. Há um governo neste mundo. E ele reclama o direito de governar e ele vai governar. Só que ele respeita o livre-arbítrio. Mas o reino dele vai se expandindo nessa terra. A tal ponto que toda nação, toda língua vai saber das boas novas dele. Que ele é o governador e ele vai implantar o reino dele aqui na terra. E que esse inimigo que está cegando essas pessoas já é um inimigo derrotado. E ele sabe que ele é um derrotado. Pois Jesus Cristo, quando ressurgiu dos mortos lá no inferno, pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo tirou-lhe a chave e a autoridade de sua casa. Ele não tem mais autoridade, pois a chave da morte Jesus tirou dele. E as chaves do inferno Jesus tirou dele. Ele virou simplesmente um nada diante do universo. Ele perdeu a autoridade de governar sobre essa terra. Ele não tem mais autoridade para governar sobre essa terra. A autoridade do inimigo foi perdida ali. Jesus a tomou. E agora, Jesus pegou
e nos deu autoridade sobre este inimigo, sobre toda a sua força. Então vemos dois ângulos aí. Em primeiro lugar, Jesus o humilhou diante dos seus lá no inferno. Tirou a chave do inferno e a chave da morte. Este ser que se punha como dono da terra e que tinha toda a autoridade, como ele disse para Jesus Cristo, na época da tentação de Cristo, ele daria a Cristo o reino deste mundo, este reino que agora é seu, porque Adão deu este reino para ele. Na ressurreição de Jesus Cristo, Jesus tomou dele a chave do inferno e a chave da morte. Ele agora é um inimigo destituído. Destituído de autoridade. Não tem mais autoridade aqui nessa terra. E depois Jesus falou: vocês que são os meus discípulos, eu vou entregar para vocês o meu nome. E com este nome, o inimigo vai ter que obedecer a vocês. Ele terá que ficar debaixo dos seus pés. Eu dou autoridade para vocês sobre toda a autoridade e força do inimigo. Jesus estava dizendo para nós que esse inimigo agora é um inimigo derrotado. E que nós, no seu nome, temos autoridade sobre ele, e que ele tem que reconhecer essa autoridade, submetendo-se. Então agora está aí a nossa oportunidade. Essas pessoas estão com os olhos vendados por esse inimigo, pois elas não conhecem as boas novas do Evangelho, que esse inimigo é um inimigo derrotado, fracassado, sem força, sem poder agora. Ele é nulo. Mas para essas pessoas saberem que Deus agora é o governador e vai governar através de nós, nós temos que abrir os olhos deles. E como vamos abrir? Levando a eles a mensagem do reino de Deus, a mensagem das boas novas. E Deus estará conosco até a consumação do século. Ele disse que ele estará conosco, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E assim nós libertaremos estas pessoas que estão cegadas pelo inimigo, mostrando a eles a mensagem do reino de Deus. E dizendo para eles: aqueles que possuem a mensagem do reino de Deus jamais serão abalados. Se abalarão o céu, se abalarão a terra, mas aqueles que possuem a mensagem do reino de Deus não serão abalados. Levante-se, tirem as vendas e participe da alegria de Deus. Jesus Cristo, o pão da vida, o passaporte para a eternidade. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nós podemos tirar a cegueira dos olhos do cego, que o demônio os cegou, simplesmente proclamando para eles as boas novas que nós já sabemos. É uma boa nova.